Bom, vamos começar então e vamos falar dos vazamentos, né? Que foram muitos vazamentos, né? Foram quase 2 milhões de arquivos vazados, tá, rapaziada? Foi uma mais coisa de assim... 1 tera, né? Mais de 1 tera. Mais de 1 tera. É uma coisa completamente absurda. Mas eu só queria deixar um comentário antes da gente falar, porque houve essa discussão, assim, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora houve uma coisa estranha, eu diria, que é o quê? Galera, vazamento, e a gente tá numa época que a gente tá na época de rede social, né? Então, assim, não é como se, assim, por exemplo, no futebol, vaza muita coisa dos clubes, tá ligado? E aí os jornalistas descobrem e divulgam. É assim que funciona e tal. Um vazamento desse, que não é nem alguém disse, não. As pessoas viram, tipo, não é uma informação que alguém arrumou, não. Todo mundo viu, certo? Isso é informação, isso é notícia, né? E você lida com isso da maneira que você achar melhor. O que aconteceu foi que lá nos Estados Unidos, e na verdade nos Estados Unidos, alguns veículos do mundo, vieram os editores desses sites da mídia internacional, vieram a público querer meter um louco de falar que em respeito à Sony e Insomniac, que eles não iriam comentar os vazamentos porque foi um vazamento criminoso, pipipi, popopó. E aí, muito rapidamente, essas pessoas foram expostas, porque foi só mostrar todos os outros vazamentos que eles cobriram a vida inteira, do mesmo jeito. Foram hackers que roubaram informação e tal. Não tem como segurar a informação, tá, rapaziada? Uma hora que sai, já era. E com rede social, então acabou. Não tem como. E a gente fala o que a gente acha, cada um escolhe o jeito que quer abordar isso, né? Você pode, obviamente, vazou lá os dados pessoal dos trabalhadores da Insomniac. Beleza, ninguém precisa falar isso, não faz sentido. Mas comentar as notícias e as informações que saíram é algo que é natural do meio que a gente está, né? Não falar sobre isso... Você não quer falar sobre isso, não tem problema. Mas seria estranho ignorar. Não seria estranho ignorar, mas o cara não quer falar... É uma prerrogativa dele não querer falar. Agora o cara chegar e meio que imputar nos outros... Vocês aí que estão falando do vazamento, quanto eu sou superior, entendeu? Porque vocês aí que estão falando do vazamento, eu não vou fazer teu respeito, cara. Só que 6 meses atrás vazou o GTA, os caras estavam falando tudo, né? E aí, é aquela parada que a gente fala, porque existe favorecimento aí, entendeu? Por que você fala do vazamento criminoso de uma empresa aqui e você não fala do vazamento criminoso da outra empresa ali? Sim. Pois é, então assim... Não, só complementando em cima disso, David, porque realmente existem, acho que, 2 instâncias aí. Respeito aos desenvolvedores ou a gente se compadecer com o que aconteceu. É lamentável para os desenvolvedores, para as pessoas que trabalham lá, pro RH, pro ilustrador, pro programador, pro designer, para todo mundo. Claro que é lamentável, claro que é triste. Essa é uma coisa. Agora, a segunda coisa, a informação, né? No jornalismo ou na criação de conteúdo, que é o que a gente faz, comentar notícias, tem uma coisa que se chama utilidade pública. A partir do momento que uma informação é de interesse público, essa é uma reflexão que a gente faz, até na entrevista, quando a gente vai entrevistar alguém importante, a gente tem que pensar assim, por que eu vou fazer essa pergunta? Ela é de interesse público ou eu vou fazer essa pergunta só pra bater ponto? Se for de interesse público, você precisa fazer a pergunta. Se ele vai ou não responder é outra coisa, mas a gente precisa fazer a pergunta ou divulgar algo que seja de interesse público. Um vazamento desse, não tem como olhar pro outro lado. Tá ali. A informação tá ali. É o que você falou, tá? Não tem como olhar pro outro lado. O vazamento tá ali, a gente vai ignorar, a gente não vai cobrir. Não existe isso, pessoal. O respeito, o compadecimento aos devs a gente tem. Mas a informação a gente tem que falar. A gente pode não mostrar imagens como não vamos mostrar, porque senão corre o risco de cair, deles derrubarem, né? Mas a gente comentar sobre o vazamento, comentar sobre o que aconteceu, a gente precisa falar. Não dá pra ignorar. E a gente falaria se fosse da Microsoft, da Nintendo, da Rockstar. A gente fala de todos, a gente fala de todos, né? Então é isso. E tem outra coisa, a informação ela é que nem água. Se você tenta segurar a água na mão e apertar, ela vai escorrer. Você não tem como segurar a água. A informação é a mesma coisa. Você pode tentar apertar e segurar de tudo que é jeito. Ela vai escorrer. Nossa. E se for água seca? Eu achei muito bom. Aí ela vai sumir. Não, tá. A pergunta é se for água comprimida. É água comprimida. Isso. É aquela seca, né? Exatamente. Não, mas eu gostei muito do diálogo do Moicali. Muito bom. O que você falou é basicamente os princípios do jornalismo, né? Sim. Se você tem... Até quando não é tão favorável a você... Você tem que falar da informação, né? Isso que é importante. Porque isso é uma coisa, por exemplo, eu sei, por experiência em todo esse tempo aqui, que óbvio que as empresas não gostam que vocês falem sobre vazamento. Óbvio que elas não gostam, lógico. Só que a gente chegou num ponto que antigamente as coisas não vazavam nessa proporção, porque não tinha rede social, entende? Não dava pra... por exemplo, quando vazou o trailer do GTA 6 aí, a Take-Two começou a derrubar, mas era tipo um trailer, sabe qual é? Sim.
uns bots conseguem... Agora, o que vazou é impossível, sabe? Como as empresas também não gostam que você mostre, e eu já fiz muito isso, mostre os bugs dos jogos deles, sabe qual é? E eu acho que tem mais que mostrar, pô, pra ver o que eu é. acho que nesse ponto... Eles não gostam, você não pode fazer o seu trabalho na mídia, e olha que eu nem sou jornalista, tá? Pensando no que empresa A ou B vai achar o que você fez. Você tem que ter comprometimento com a informação, pô. Sabe? Eu acho que nesse ponto faz sentido a gente não mostrar tudo, sabe? Tipo, não mostrar o gameplay vazado. Sim. Porque não precisa. A gente só vai informar sobre o gameplay vazado que a gente viu. Se o cara quiser achar, ele vai ver. Ele vai achar, pô. Tá na internet. É muito da questão de entender a responsabilidade. A nossa responsabilidade de transmitir a informação como ela existe. E assim como a responsabilidade de a gente não divulgar coisas que, em teoria, não eram para ser divulgadas, que é a questão dos dados da empresa. Que foi também o que a gente fez. Quando vazou o trailer de GTA, a gente cobriu realmente, só que a gente não mostrou nada. Mas é isso que o Fênix falou. A pessoa ela vai querer achar, ela vai encontrar de qualquer maneira. A informação na internet, infelizmente, não tem como segurar. Ela vai espalhar você falando dela ou não. E pra gente que tá no meio, realmente não tem como ignorar. E no caso das empresas, elas têm que aprender a lidar com isso, né? Porque a gente já falou, porque isso é um ponto, né, que eu já falei também bastante, é que, pô, vocês usam aí qual é o antivírus que vem no Windows que você usa pra defender os seus dados? Não é possível. É o Windows Defender, Windows Defender? Não, o Windows Defender é bom, tá? Pra você, como uma pessoa, ele é ótimo. Agora, pra uma empresa desse tamanho, aonde sofre ataques o tempo todo, esse não é o primeiro ataque hacker que a Sony sofre, pô. Então, todos sofrem. Aí fica aquela questão, né? Porque parece que essas empresas, elas não levam a sério esses ataques, ataques cibernéticos. Pois é. Porque já não é a primeira vez que a gente tem aí um hacker ameaçando e de repente fala, me paga tanto se a gente... Não tô dizendo que elas têm que ceder a isso. Claro. Mas, sei lá, buscar alternativas. Sim. Porque a impressão que dá é isso. Se fala prevenir, assim, né? Se prevenir. Lógico, tipo, esses ataques existem, mas parece que, vai cair na mão, a gente vai torcer pra que ele não faça nada. Sim. Teve até um amigo meu que falou que ele achou sacanagem a Sony não pagar, porque aí os caras vazaram dados de funcionários da Sony, né? E a Sony deveria pagar pra não deixar isso acontecer, não só os vazamentos. Mas assim, eu acho que na cabeça deles também, eles não querem pagar porque eles validam o trabalho do cara. Não só isso, cara. Você né? não tem como garantir. Os caras... não tem como garantir que ele vai devolver. Não tem como devolver. Você tá entendendo? Porque, então, eles poderiam até pagar os caras vazar igual. Porque eles então, vão assim, ter cópias pra sempre. A gente não... Olha, nada público que a gente teve histórias dos caras falando que... pagamos e os caras não revelaram as informações. Não temos. Então, assim, é uma situação delicada. O negócio é o que as empresas fazem depois que acontece. Primeiro, não deveria acontecer, então, assim, deveriam se proteger melhor. E talvez... E é esse que é o negócio. Quando a sua empresa é atacada dessa maneira, e a gente soube isso da Rockstar, que teve aquele vazamento absurdo, e eles, botaram lá e falaram, cara, isso nunca mais vai acontecer. A gente vai aumentar nossas defesas e tal, e acharam que era o cara, tá preso, não sei o quê, né? Então, assim, inclusive, tem que saber lidar com isso. Dele, a gente vai falar hoje. Você tem que saber lidar com isso depois que acontece, né? E tem que proteger melhor a sua empresa, pô. E aí, assim, a gente vai falar aqui também que tem coisas que acontecem de vazamento de apresentações, né, de PowerPoint, que eles falam sobre as estratégias dele. Ele falou, irmão, por que isso estava em algum computador? Porque aquilo ali, claramente já passou, foi uma reunião que eles tiveram e tal. Por que não deletou essa merda? Tem certas informações que você não pode deixar existir. Não, e umas simplesmente coisas né? disponíveis no Slack, que é um chat corporativo. Sim. Que inclusive a gente usa. Todas as empresas vazou o GTA. O GTA também, tipo, tem certas coisas que não dá pra compartilhar. Mas o acesso, forma, eu imagino que seja que o cara pegou uma conta que tem acesso a essas coisas, não é? Eu acho que é isso. Pode ser, provavelmente. O hacker faz, né? Aí ele entrou em todos os chats possíveis e fechados e privados. Achou a coisa, e conseguiu se infiltrar em tudo. Agora, o lance você vai trazer isso ainda aí, Dave, nas notícias, porque isso deixa o questionamento. O quão vulneráveis as empresas estão pro futuro. Ou seja, porque o que o grupo hacker que invadiu disse foi o seguinte, a gente tá precisando de dinheiro. Então a gente pensou assim, vou invadir uma grande... Foi exatamente isso. A gente vai comentar aqui. Então vamos invadir uma grande empresa de games. Essas foram as palavras do grupo que deu o reclaim, né? Que reivindicou, né? Isso, que enfim, se divulgou ali como o grande signatário disso. Ele foi lá e falou, olha, nós precisávamos de dinheiro, então vamos invadir uma grande empresa de videogames e pedir esse dinheiro. Fizeram isso. Ou seja... tô precisando de dinheiro, deixa eu ir ali invadir. Como se fosse simples, né? É isso. Mas parece simples mesmo, porque acontece tantas vezes, não é possível, cara. Mas a mentalidade de Reich, às vezes, pra assaltar banco. Só que aí a pessoa é aquela máxima da internet, né? Tá atrás do monitor, então você faz tudo. Você tá banco anônimo. é muito mais difícil.
Pois é. E aí, aquele negócio, quando você... E aí essa que é a parada. Pô, fazer segurança de informação bem feita, pô, você tem que ter gente dentro desses lugares, dentro desses grupos, pra ver o que tá rolando, pô. Porque a gente vê, isso é exposto. Antes desses ataques acontecer, a gente vê, ó, tem gente planejando ataque acontecendo. Quando tem ataque de DDoS, os caras sabem antes, como é que a porra da empresa não sabe? Né? Não é possível que não dá pra fazer nada. Assim, não é possível que não dá pra fazer nada. Alguma coisa tem que dar pra fazer. Não, eu acho que realmente essas empresas todas de games nunca deram muita atenção a esse departamento de segurança cibernética. Sim. Eles nunca contrataram equipe e tal. É diferente do governo americano, que tem os melhores do mundo são os deles, tá ligado? Sim. Não, eles nunca prestaram atenção nisso, mas eu acho que depois desse ano que a gente teve, esse último, tiveram muitos vazamentos, talvez o mercado comece a mudar e criam-se novos departamentos de segurança dentro deles. Porque não dá pra conversar assim. Tem um comentário bom aqui do nosso amigo, ó. Cadê? E esses departamentos que eles envolvem investimento, né? Ó, o André Pedreiro falou aqui, ó. Que é o que os caras pediam. Trabalha com segurança de rede de informações. Infelizmente é sempre assim. Primeiro vem vazamento, invasão, só pra depois pensar em investir na segurança em si. Isso. É meio bizarro você pensar que essas empresas que lidam quase que exclusivamente com tecnologia não tem um departamento. Não tem um departamento dedicado a simplesmente barrar qualquer invasor ou simplesmente uma segurança um pouquinho maior do que uma empresa normal que não lida com essas coisas. Pois é. Então é um investimento que parece que eles não têm, mas que deveria ter a partir do momento que resolve abrir essa empresa. Exato. Às vezes não tem a precaução, né? Alguns têm. Alguns não têm, sabe? E aí esses que não têm que estão sofrendo os ataques. Exato. A gente tá aqui falando, mas claro que, sei lá, vou chutar aqui uma Insomniac da vida, certamente deve ter. Não, alguma coisa eles têm, mas não é bom exatamente. Bastante. Deve ter algum escudo, algum mínimo ali de contingente para esse tipo de coisa. Mas isso de você proteger contra grandes cyberataques ou ciberataques, você precisa de investimento, equipe, mão de obra especializada, técnica, certo? E você precisa mudar o escopo da empresa, literalmente. Porque a empresa hoje trabalha com X, Y, Z. Você vai precisar do A, B, C, D, E para cuidar da segurança. E isso envolve dinheiro, porque você precisa contratar pessoas. E envolve você readequar e até mesmo atrasar alguns projetos para ter mais segurança. Só que as pessoas não têm ainda esse pensamento, porque ele envolve um gasto que às vezes o cara não quer ter, a empresa não quer ter. E aí quando acontece, agora a gente vai investir. Pode acontecer muito isso, né? Ó,